Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre Solid. Dessa vez a gente vai para o princípio aí que talvez seja o mais difícil da gente entender. Tem muita confusão sobre esse princípio, que é o LSP, o Liskov Substitution Principle, ou princípio da substituição de Liskov, Barbara Liskov, uma famosa matemática aí, que desenhou esse princípio, e eu preparei alguns exemplos aqui para você entender isso tudo na prática. Esse conteúdo aqui ele foi retirado do nosso mega curso Clean Architecture, Arquitetura Limpa, isso mesmo, o curso mais completo sobre o assunto do mercado. Nesse curso eu não falei só sobre arquitetura limpa, eu juntei Domain Driven Design na teoria e na prática, eu juntei CQRS na teoria e na prática, eu juntei Vertical Slice Architecture na teoria e na prática e também testes de unidade. A gente vai ver como testar até a arquitetura da nossa aplicação. Então, desde os testes do domínio, teste no application, testar suas queries, suas consultas e até mesmo testar a sua arquitetura. Mas isso daqui ainda é uma sopa de letrinhas para você, não se preocupe, porque esse curso está lá no nosso topo da formação .NET, tá? Que é um conjunto de carreiras que a gente tem no Balta. Então, a gente tem carreiras desde o básico até assuntos como esse, que são bem mais avançados. Então, se você está começando no C Sharp, na programação, você pode começar lá pelo fundamento C Sharp, e se você já está no nível mais avançado, você já pode vir para esse curso de arquitetura aqui. Você está no meio, claro, você vai conseguir se encaixar no ASP.NET, no Blazor, em API, e todos os assuntos que você precisa saber para se tornar um profissional da .NET. Esse curso de arquitetura limpa ele vai estar disponível no dia 29 de novembro lá no nosso site e ele é exclusivo para Premium. E claro, sendo Premium você tem acesso não só a esse curso, mas todas as nossas formações e mais cursos futuros enquanto você for Premium. Então, se em janeiro sair mais curso de arquitetura aí, você já vai ter acesso garantido. Mas sem mais delongas, bora lá pro assunto do vídeo. Boa, pessoal, chegamos no tão temido LSP, Liskov Substitution Principle, ou princípio de substituição de Liskov, tá? Liskov é Barbara Liskov, uma famosa matemática aí, que deu origem a esse princípio. E esse é um princípio que às vezes é difícil de explicar, às vezes é difícil de entender, tá? Mas eu trouxe alguns códigos aqui para você ver que você usa ele o tempo todo, não tem nada de diferente nele, tá? É que normalmente pelo nome dá-se pensar que é algo muito fora da caixa, tá? O LSP, ele diz que classes derivadas devem poder substituir a classe base. Ou seja, se eu derivei uma classe de outra, se da classe A saiu a classe B, eu posso conseguir fazer tudo o que eu fazia com a classe A, mais algumas coisas na classe B, tá? Então é como se eu tivesse uma classe base com alguns recursos normais, né? O aluno aí do Balta, a pessoa que se cadastra e começa a assistir os cursos gratuitos e de repente ele se torna Premium. Esse Premium, além dos cursos gratuitos, né? Ele faz ainda os cursos Premium. Então essa classe filha aqui, ela que é o Premium, né? Ele tem todos os recursos do básico, mais os recursos do Premium. Tá? Então basicamente isso que esse princípio nos diz, tá? Ele traz pra gente, né, como benefício, consistência e confiabilidade. A classe derivada, ela tem que manter o comportamento esperado da classe base, tá? Então ela não tem que alterar esse comportamento. A gente já viu um pouco disso no princípio anterior, no Open Close Principle, né? Que é o que a gente quer manter as coisas como estão, para não ter problema de cobre o pé, descobre a cabeça, né? Altera um lugar, destrói outro lugar, tá? Aqui a gente também aplica polimorfismo, né? A gente permite que essas substituições elas sejam feitas justamente através do polimorfismo. Um exemplo de uma prática disso daqui são classes derivadas que alteram ou invalidam a funcionalidade da classe base, tá? Eu sou bem restrito para essa parte, eu vou mostrar isso na prática para vocês. Eu uso sets privados, eu uso algumas coisas ali no código que eu não deixo nem às vezes meu próprio código, outros métodos fora ali, alterar o meu próprio código, tá? Então eu travo bastante as coisas ali, por conta de um outro item também aqui chamado de side effect, né, que é o efeito colateral, que é basicamente quando uma classe de fora consegue alterar algum comportamento ou até mesmo alguma informação da sua classe, tá? Isso é ruim porque você acaba perdendo o controle, tá? Qual que é o problema, né, nesse mau exemplo aqui que eu trouxe para vocês? A classe quadrado, não se prenda a quadrado retângulo, a gente vai fazer mais um exemplo aqui, prático para vocês já. Mas a classe quadrada ela tenta herdar de retângulo, e aí a gente já pode entender a bagunça que dá, né? O comportamento de largura e altura, obviamente, não vai bater, né? Retângulo e quadrado, tá? Eles têm comportamentos diferentes, tá? Então, quando a gente tenta fazer essa herança aqui, tá? A gente precisa, né, do virtual aqui, tá? O virtual significa que esse método ali pode ou não ser sobrescrito, tá? O abstract ele exige que seja sobrescrito, o virtual ele pode ou não ser sobrescrito, e aí a gente tem um override aqui, ó.
Então a gente sobrescreve o comportamento dessa classe ao invés de estender ele, né? Então, poxa, fica ruim, né? Claramente não cabe derivar um item de outro aqui, tá? Então não dá fit nesses dois itens aqui. Um quadrado não tem como ele derivar de um retângulo, tá? Como que a gente resolve esse problema? Colocando mais um item na jogada, tá? Então a solução é simples aqui. Já que a gente precisa calcular a área dos dois, né? E cada um tem a sua própria forma de calcular a área aí, por que não criar uma terceira classe, que é o fórmula, tá? Forma, tá? E aí tanto retângulo quanto quadrado derivam desse item base, e aí cada um tem as suas especificações, né? Cada um tem as suas especificidades aí, nenhum precisa alterar comportamento de outro, tá? A máxima aqui é justamente essa. Então você tem uma classe base, você tem classes filhas que derivam, tá? Então, a classe retângulo aqui, ela derivou da classe forma, ela tem também o método área aqui dentro, mas em nenhum momento ela altera nada da classe forma. Em adicional, ela tem recursos adicionais, então eu posso dizer que retângulo é uma forma? Pode. Por quê? Porque ele tem uma área. Tá? Então, o retângulo ele tem tudo que a forma tem, mais aqui propriedades largura, altura, e poderia ter mais métodos aqui dentro. Tá? Então, a classe filha ela deve poder substituir a classe pai. Então aqui no caso até está marcado como abstrato, tá? Uma coisa que eu faço sempre nas classes pais, na classe base. Aí vocês viram que é muito parecido com o OCP nessa parte aqui. O código segue bem nessa linha, tá? Então, sim, né? Vocês me perguntam, o LSP, quase ninguém usa LSP. A gente usa LSP o tempo todo, tá? Toda vez que a gente deriva uma classe, que a gente tem uma classe abstrata como base, a gente está aplicando o princípio da substituição de Liskov. Pessoal, antes de prosseguir, só um ponto extremamente importante aqui. Na arquitetura de software, a teoria é muito importante, ela é extremamente importante, tá? Mais importante do que a gente saber fazer é a gente entender por que a gente está fazendo, tá? A arquitetura de software é diferente, por exemplo, da codificação C# que você está fazendo lá, às vezes você está implementando um design pattern, alguma coisa, a arquitetura você tem que saber as motivações, por que você está fazendo, então a teoria é muito importante. Por isso, parabéns por ter assistido a parte teórica aqui, se você pulou, volte lá, porque é muito importante que você tenha teoria antes de ir para a prática. E no nosso curso de arquitetura limpa, eu fiz exatamente isso, eu uni a teoria e a prática, então eu criei os primeiros módulos ali, com PowerPoints, com exemplos, né, igual eu mostrei aqui no vídeo para vocês, com alguns exemplos práticos, para não ficar chato, não ficar só o PowerPoint ali também, mas eu uni muito a teoria e a prática. Então, quando você chega nos módulos práticos, porque a gente faz de fato uma aplicação completa usando Domain Driven Design, CQRS, arquitetura limpa, Vertical Slice Architecture, a gente coloca tudo isso em prática, mas quando chega na prática, você já está por dentro de tudo, tá? Você já passou por todos esses módulos, você já entende tudo que você está fazendo. Então, só para te lembrar de não esquecer da Black Friday, que é a melhor oportunidade para você assistir esse curso completo de arquitetura de software e muito mais, né? Se você está assistindo e não tem a base aí para chegar na arquitetura de software, fica tranquilo que a nossa formação da .NET vai te ajudar nisso. Mas beleza então, pessoal, bora lá colocar a mão na massa aqui, né? Vamos entender um pouco mais aqui do LSP, tá? Eu coloquei aqui o seguinte, deixa eu criar aqui o diretório 03 LSP, tá? Liskov Substitution Principle, e vamos começar aqui pelo bad, tá? Então eu vou criar o bad barra bank account, tá? Vamos criar uma classe aqui de conta bancária. Novamente, não se prenda ao código aqui, tá? Um código mais para você entender como funciona, tá? Então vamos criar uma conta bank account aqui, né? A nossa classe bank account, e a gente vai ter aqui um método, tá? Void withdraw, tá? Que é o saque aqui, né? Fazer o saque, e a gente tem aqui uma quantidade que a gente quer sacar, tá bom? Método simples aqui que a gente tem nessa classe. Depois a gente tem aqui uma outra classe que é o public, tá? Class savings, tá? Account, que vai herdar do bank account. Então a gente tem uma herança aqui dessa classe. Então eu tenho uma conta bancária e eu tenho as derivações dessa conta bancária aqui, né? Eu tenho a parte de savings, eu tenho a parte de balance, eu tenho a parte de N outros itens que tem aqui dentro da conta bancária. Para que esse método aqui possa ser sobrescrito, eu tenho que vir aqui e colocar um virtual dele, tá? Então posso ou não sobrescrever esse método se eu quiser. E aqui, se eu tiver o balanço dentro dessa classe aqui, public decimal balance, tá? Um getSet aqui, e eu tiver um método override, eu consigo sobrescrever aqui, um public override void withdraw, tá? E agora eu estou sobrescrevendo a conta bancária aqui. Por quê? Tá? Porque se eu quiser fazer um saque, né? Se eu quiser fazer um saque na minha conta, eu tenho que verificar se eu tenho saldo nessa conta. Então, o balanço tem que ser menor que a quantidade que eu quero sacar, senão eu vou dar um throw new exception, tá? Insufficient balance. Muito bem, o Copilot está funcionando muito bem aqui.
tá? Se der tudo certo, daí eu vou fazer o balance menos igual amount, tá? E sei lá, o console.writeLine, tá? WriteLine, que eu saquei tanto da minha conta, tá? Então fiz esse saque aqui. Mas nota aqui, eu tenho um comportamento aqui, um saque aqui, né? Eu posso dar um console.writeLine aqui do saque do quanto que eu saquei. E eu tenho aqui no meu savings, né? Vou fazer aqui uma economia, vou colocar na minha caixinha lá algum valor. Eu tenho de novo esse método aqui, né? Esse withdraw. E eu tenho essa regra aqui que previne meu comportamento e ele está sobrescrevendo esse item aqui, tá? Ou seja, claramente esse savings account, ele não consegue substituir a classe Pi da qual ele está herdando, ele não consegue substituir o bank account, tá? Ele precisa sobrescrever o comportamento do Pi por algum motivo, tá? E é isso que a gente quer arrumar aqui. Então vamos reescrever essa classe aqui com good/bank account, que é a nossa conta bancária. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? A gente vai ter o nosso bank account aqui, a nossa conta bancária, só que eu vou ter aqui um public decimal balance, então eu já vou ter o balanço aqui dentro. Aí eu normalmente coloco um protected set aqui, né? Às vezes private até, mas protected porque as outras classes podem acessar esse item aqui. E aqui a gente tem o nosso public abstract void, né? Porque ele precisa ser sobrescrito aqui, tá? Vamos chamar ele de withdraw, aqui não deposit, errou, withdraw, beleza? E aqui eu preciso marcar essa classe como abstrato, tá? Então o mesmo princípio que a gente aplicou lá no OCP também. Então agora essa classe aqui é uma classe abstrata. Então significa que todas as classes que derivarem dela, elas vão ter que implementar seu próprio comportamento e não usar esse comportamento nativo aqui, tá? Então eu posso ter aqui, por exemplo, o nosso public class, tá? Savings account, que vai herdar de bank account, tá? E aqui, obviamente, a gente consegue fazer a implementação, e eu já tenho aqui uma sobrescrita no método withdraw, e aqui eu vou ter um controle aqui dentro, né, o que eu quero fazer. E eu posso ter aqui class também, um public class checking account, que vai herdar do bank account também. E aqui eu posso ter novamente o meu comportamento aqui dentro, tá? Então agora a gente não altera o comportamento na classe base, porque a classe base ela não tem comportamento. Ela está delegando o comportamento para as classes abaixo dela, tá? Então isso também é o LSP. Quando a gente fala do LSP de ter uma classe com um comportamento e ter outra que substitui a classe Pi, a gente esquece que se a gente delega esse comportamento, qualquer outra classe consegue substituir. Então essa classe aqui ela é uma classe abstrata. Dado que ela é uma classe abstrata, tem um método abstrato dentro dela, qualquer classe que fizer a implementação dessa classe aqui, né, qualquer classe que herdar dessa classe, automaticamente vai conseguir substituir as informações aqui e, consequentemente, automaticamente já vai aplicar o LSP, tá? Essa, inclusive, era uma das perguntas que eu fazia em entrevista, né? Para aplicar o LSP nesse cenário aqui, um monte de pessoal travava, assim, né? Por conta disso, por conta de entender, de fato, o uso de classe abstrata e da questão da substituição, né? Então a gente pode usar a substituição de Liskov tanto no exemplo anterior que eu mostrei, onde a gente cria uma classe base, deriva todas as classes dela, quanto abstraindo classes, né, criando abstrações aqui, forçando essas implementações pelas classes filhas, tá? Isso vai trazer a gente para o mesmo cenário que a gente já teve antes, tá? Então se eu vier aqui e criar um banking account, tá, do good aqui, acc, tá, account, tá, eu não vou conseguir dar um new nele, tá? E agora, para aplicar o LSP, as classes filhas têm que ter a habilidade de substituir a classe Pi. Ou seja, se eu assinar uma classe filha para a classe Pi, tem que funcionar. Então, a gente já viu isso na prática, mas vamos fazer de novo. Então, bem, account igual new, e vamos colocar aqui um checking account. Funcionou, tá? Então, ele conseguiu substituir o Pi, tá? E se eu vier aqui e colocar um savings account, ele também vai conseguir substituir o Pi aqui. Tá? Então a gente consegue fazer dos dois, a gente consegue aplicar o LSP nesse cenário também, que é o cenário que a gente já usou no OCP, que consequentemente já usou parte do SRP junto aqui também. Tá vendo como o Solid é todo interligado? Bacana, né? Perfeito, então, pessoal. LSP, Liskov Substitution Principle, princípio da substituição de Liskov, Barbara Liskov, que diz que uma classe filha deve ser capaz de substituir a classe Pi, ó, com todo o conforto do mundo. Foi o que a gente viu na prática em dois exemplos aqui, tá? A ideia é trazer confiabilidade, ou seja, evitar comportamento inesperado ao substituir classe por derivadas, né? Imagina, a gente substitui o bank account pelo um savings account e começa a dar um monte de problema.
não é para acontecer, tá? Polimorfismo aplicado corretamente, né? As classes derivadas, ela mantém o contrato da classe base, né? Ou seja, principalmente no caso das classes abstratas ali, né? A gente tem só a abstração, a gente tem as implementações sendo derivadas, então, obviamente, a gente chega nessa implementação aqui, na implementação do LSP, tá? Dica final, né? Certifica que sua classe derivada, ela respeita o comportamento esperado da classe base, tá? Ou seja, né, vamos garantir ali que tudo que tem na classe pai tem na classe filha. A gente faz isso através do abstract, tá? Cuidado quando a gente usa virtual, porque o virtual, ele não força a implementação, ele diz que pode ser sobrescrito, tá? O abstract, ele força a implementação, tá bom? E faz a seguinte pergunta, né? Essa classe derivada pode realmente substituir a classe base sem problemas, né? Foi o que a gente fez na prática ali. Então, criei um bank account, associei uma classe filha para ela. É possível fazer isso? É. Então, beleza. Então, você está no caminho certo para o LSP. Mas é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é só um pedacinho do nosso mega curso de arquitetura limpa, onde eu mostro isso na teoria e na prática, 100% aplicado para vocês. Lembrando que lá a gente tem um módulo exclusivo para Solid e depois a gente aplica Solid no projeto desde o começo até o fim, né? Já que Solid é a base aí, basicamente, para uma arquitetura limpa. Se você gostou desse conteúdo, claro, curte e compartilha para ajudar o nosso trabalho, mas não se esquece de se inscrever para Black Friday, que é a melhor oportunidade do ano para você se tornar premium aqui no Balta e ter acesso a todos os cursos, né? Todo o dump da minha cabeça aí, tudo que eu já aprendi de programação, eu tô colocando dentro do Balta e tem muito mais coisa ainda para vir aí pela frente, tá? Então aproveita essa promoção, esses descontos são únicos, essa oferta é exclusiva e muito limitada, tá? Então só tem essa oportunidade, se perder depois não adianta reclamar. Agora me conta aí, você já conhecia Solid, já conhecia esse princípio aí do Solid? Você acha que isso daí vai te ajudar no dia a dia? Eu tenho certeza que sim, mas quero ouvir seu comentário aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.